3 níveis de ataque, de decisões e de posicionamento. Êxodo 23, verso 10, está escrito assim, ó: plantem e colham os produtos da terra por quanto tempo? 6 anos. Mas no 7º ano, deixem que ela se renove e descanse sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. Deixem o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Façam o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. É Bíblia, gente. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão, seus escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Tem gente que trabalha tanto que não tem tempo de prosperar. Alguém já disse, é verdade. Tem gente que trabalha tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro. O que é isso? Tem gente que se esgota tanto no trabalho que não consegue mudar o nível de produtividade e vive trocando boleto. A gente sábia confia em Deus, é renovado em Deus e começa a trabalhar menos para ganhar mais. Ontem eu falei com um grupo de pessoas, depois do curso do Homem ao Máximo, Mulher Única, que veio falar comigo, e eu falei de um restaurante que eu comi em Manaus na sexta-feira passada. Falei de uma situação com uma garçonete lá que veio nos atender à mesa, e comentei, né, Zé, que aquele restaurante só funciona de terça a sábado. Que dia que eu falei? Terça a sábado. Eu cheguei lá, a rua, num bairro, não é centralizado, não é badalado. Irmãos, o restaurante não tem nem placa. O pastor Renato foi me levar, ele falou, eu falei assim, o pastor Rafael Araújo estava eu, e o pastor Rafael Araújo, o pastor Renato levou a gente. O Rafael falou, onde que é? Tal lugar. Qual que é o nome do restaurante? Não tem nome não. Estou falando. Como assim não tem nome? Ele falou, não tem nome. Eu descobri o nome porque eu fui salvar a localização dele, para outra vez que eu for lá, eu levar a pastora. Que eu comi um camarão lá, irmão, que ainda bem que ele estava morto, senão era ele que me comia, tão grande. O negócio fera. Cheio de carrão lá. A rua, a calçada, cheia de mesas na calçada. Simples. O dono do restaurante trabalha de terça a sábado. O pastor Renato falou, ele começou a passar cartão faz pouco tempo. Até há pouco tempo atrás era só em dinheiro. O homem está bem. Próspero, é um servo de Deus. O restaurante não é nem tão grande, mas é um homem que vive por princípios. Não é o tanto que eu trabalho, é quem edifica, é quem abençoa o trabalho. E eu não estou falando de momentos difíceis que todo mundo passa. Estou dizendo sobre não trocar propósito por propostas que aparecerão no meio do caminho. Tem gente que nunca chega no real propósito, porque está sempre cedendo às propostas. Deus falou, ei, 6 anos, vocês entregam para mim, 6 dias, é meu. Tem gente que está vendendo tudo em troca do dinheiro, inclusive a alma. Parei no versículo 12, né? Versículo 12, vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão, os escravos estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Prestem o que está escrito aí? Muita atenção, não é só atenção, muita. A todas as minhas o quê? Instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles. Está ótimo até aí. Quando Deus tira Israel do Egito, a primeira coisa que ele precisa fazer é mudar a mentalidade deles. Romanos 12. Metanoia. Para um novo nível, uma nova mentalidade. Você pode dizer comigo? Diga, para um novo nível, uma nova mentalidade. Diga, a mesma mentalidade vai me manter no mesmo nível. Você está feliz? Pelo amor de Deus, não estou falando sobre gratidão. Sou grato pela minha vida, pelo que tenho vivido. Mas alguém dá um glória a Deus. Ótimo. Quem aqui está feliz no sentido de atingir o auge, zerei a vida, não tem mais nada para crescer, para avançar e conquistar? Diga amém. Ótimo. Todo mundo ainda tem algo a avançar. Então diga, se eu quero entrar no novo nível, eu tenho que ter uma nova mentalidade. Sem quebrar os princípios estabelecidos por Deus desde o início. Só que sabe o que a gente faz? A gente insere na nova mentalidade a quebra de princípios que Deus não permitiu mudar. Ao invés de abrir a nossa mente
para a novidade de Deus dentro dos princípios. A gente muda o que não podia mudar e deixa igual o que era para ter mudado. O temperamento continua igual, a fidelidade que não. A inquietação, o descontrole emocional continua igual. O perdão é que não. O medo, a ansiedade, a angústia, os ciúmes, sei lá o que. Insegurança, continua igual. A constância, a perseverança não. Quem está entendendo? Nós tendemos a deixar para trás o que era para conservar. E, infelizmente, conservamos o que era para deixar para trás. O que era para ficar para o lado de lá, do Jordão, a gente quer levar para o lado de cá. E o que era para a gente experimentar de novo do lado de cá, a gente fala, não, eu não gosto. Eu não gosto. Quem é que gosta de Giló? 1, 2 pessoas, 3, 4. O Gabriel não conta, o Gabriel gosta de tudo. O que você não gosta, Gabriel? Não gosta de ficar sem comer. Não gosta de jejuar, mas ele vai jejuar os 10 dias comigo. Ele não vai fazer 10 dias sem comer, mas os 10 dias ele vai fazer uma refeição só por dia, só uma. Combinado, Gabriel? É nós, consagrando a Deus. E se seu pai e seu irmão rir, eles também vão. E sua mãe. Irmão, eu estou puxando todo mundo para consagrar a Deus. O pastor Jorge ficou bem quieto, falou, não sou obrigado a rir. Não vou rir, pastor, não adianta a piada. Se eu rio, eu jejuo. Irmão, brincadeiras à parte. Quem aqui não gosta de Giló? Quem lembra o gosto do Giló? Eu não gosto, mas não lembro o gosto. Então como é que eu não gosto? Será que eu não gosto mesmo? Agora eu estou em dúvida. Pastor, o senhor me trouxe aqui para, em vez de me fazer crescer na fé, o senhor trouxe para me confundir. Irmão, primeiro a gente precisa ser desconstruído. E hoje o objetivo é esse. A gente vai até domingo desconstruindo aquilo que não está legal. E domingo nós vamos arrebentar a boca do balão. Nós vamos entrar no novo nível. Mas primeiro precisa descer. Quem quer subir com Deus, primeiro precisa descer aos pés de Jesus. Precisa descer do seu eu, precisa descer a casa do oleiro, precisa deixar ele fazer um vaso novo, precisa deixar ele restaurar o que tem que ser restaurado. Elias, antes de ver fogo do céu descer, ele tem que dobrar os joelhos para restaurar o altar. Já parou para pensar nisso? Antes de receber algo do alto, ele toca lá embaixo e vai arrumar o altar que está quebrado. Como é que anda o teu altar? Enquanto não descer do orgulho, da birra, da bronca, do não sei o que lá, e restaurar esse altar, não tem fogo do céu e nem chuva. A gente quer fogo e chuva, a gente só não quer descer para consertar o altar. A gente não quer consertar as bobagens que a gente fez pelo caminho. E a gente acaba vivendo seca, sem manifestação de Deus. Deus diz assim, ei, vivam pelos meus princípios, mas cuidado, não adotem para vocês as práticas das nações que vocês vão conhecer pelo caminho. Eles são idólatras, eles são prostitutos, eles são promíscuos, eles são imorais. Não adotem isso. 3 coisas que você vai ver Deus bater muito pesado: idolatria, ganância e imoralidade. Cuidado com ídolos diante de você. Ídolos não são apenas barro, gesso. Há pessoas levantando ídolos diante de si. Tem mães que fazem dos seus filhos um ídolo. Tem filhos que fazem dos seus pais, sua mãe, um ídolo. Tem homem fazendo da mulher, da namorada ou da esposa um ídolo. E vice-versa. Do crush um ídolo. E Deus derruba ídolo. E que em nome de Jesus caiam por terra os ídolos. Tem gente fazendo do pastor, do líder, do obreiro, do ministro de louvor um ídolo. E Deus derruba ídolos. Eu não estou dizendo que a pessoa vai cair, o que vai cair é a sua conexão com a pessoa que se tornou um ídolo na tua vida, em nome de Jesus. Para que isso não seja pedra de tropeço para destruir você na caminhada. Outra coisa que Deus vai enfatizar muito: ganância. Deus não divide a glória dele com o mamon. Fidelidade a Deus no tocante a primícia, dízimo e semeadura, oferta de gratidão, não tem a ver com dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, Deus envia recursos de onde Ele quiser. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, Ele é o Senhor de todas as coisas. O que Deus quer é que nós voluntariamente tiremos o dinheiro do coração. Dinheiro, você não faz bem ao meu coração, você faz bem ao meu bolso. Você pode dizer isso? Diga: dinheiro, você não faz bem ao meu coração, você faz bem ao meu bolso. Use e tenha muito dinheiro,
Mas nunca ame o dinheiro. Terceiro, promiscuidade e imoralidade. Eu tenho uma esposa, a minha intimidade é com a minha esposa. Quem não é casado tem que ter intimidade com ninguém. Com ninguém. Não, pastor, mas pastor, nós estamos na era moderna. Quero nem saber para onde vão os modernos. Eu quero saber para onde vão os santos, os crentes, para o céu. E quero pregar para levar a gente para o céu. Um homem e uma mulher só podem se tocar intimamente casados. Fora isso não pode. Qualquer mulher que não seja a minha, eu não posso tocar. E vice-versa. Depois de casado, apenas. Irmãos, eu estou falando isso porque eu já vi gente fazer a cabeça, tanta gente com tanta coisa. Porque o diabo vai tentar nos fazer descer de nível ao invés de subir de nível. Vai tentar fazer a gente olhar para os outros povos e dizer, não, o pessoal faz, o outro é liberal, o outro é não sei o quê. Eu estou caminhando para a terra prometida. Eu não vou me entregar aos ataques do diabo para me colocar numa posição de vergonha. Mas eu vou me entregar à direção de Deus para me colocar numa posição de honra. Mais alguém? Então, Deus estabelece o Shemitah, que é o tempo de descanso, o tempo de descansar, de confiar, de adorar. Ele quer manter o coração do povo dele alimentado por ele, para que eles não se percam. E aí Levítico capítulo 25, vamos, próximo livro aí, ó. Levítico 25, vamos lá. Versículo 18. Isso aqui eu já ministrei no ano passado, tá? Versículo 1 e 2 diz assim, ó. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos vocês semearão os campos, podarão os vinhedos, farão a colheita. Mas no 7º ano a terra terá um ano sabático de descanso. O quê? Absoluto. Está até grifado na minha Bíblia aqui, Shemitah. Aí o versículo de número 18 vai dizer assim, ó. Olha que legal. Não, 17. Mostrem seu temor a Deus, não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam aos meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas o quê? Fartas. Tem gente que trabalha que nem doido e não tem fartura. Eu comecei hoje falando disso. E tem gente trabalhando menos e colhendo mais. Porque trabalha por princípio debaixo de autoridade, honrando o sacerdócio, honrando a Bíblia, honrando a palavra. E não atropelando tudo pela sua impulsividade, seu desespero ou qualquer outra coisa. Quem dá força à terra, quem dá vigor à terra é o Criador da terra. Quem é que tem comércio? Por que uma pessoa decide ir até o seu comércio? Ah, porque alguém indicou, porque eu fiz propaganda, porque isso, porque eu estou bem localizado, porque isso, porque aquilo, tá bom. Mas se Deus falar, ninguém vai lá. Você acha que alguém vai aparecer lá? Quem move pessoas é Deus. Quem inspira pessoas é Deus. Tem gente tentando fazer tudo que é estratégia para ter sucesso e não sai do lugar. E tem gente honrando a Deus. E como eu dei o exemplo do restaurante que eu fui comer lá em Manaus, num bairro escondido. Não tem placa, não tem nome na porta. Lotado. O homem só trabalha de terça a sábado, próspero, bem-sucedido, vivendo promessas de Deus. Por que ele não abre de domingo e segunda? Não sei, sinceramente. Domingo, eu sei. Vai para a igreja. Segunda, a igreja que ele congrega, eu sei que tem um culto especial. Então eu imagino que é porque ele não falta naquele culto especial. Segunda, na igreja que ele congrega, o ministério que ele congrega, tem um encontro muito especial. Ele não abre, ele só abre à noite. Pergunta para ele se está valendo a pena confiar em Deus. Deus disse,
eu vou dar força para a terra. Quando eu pratico o que Deus mandou eu praticar, eu tenho autoridade espiritual para orar e clamar. Irmão, alguém está falando para colocar Deus contra a parede aqui? Clamar: Senhor, eu estou praticando o que o Senhor deixou na tua palavra, e eu tenho certeza, eu já te agradeço, e tenho certeza que o Senhor não tem dificuldade nenhuma em cumprir o que o Senhor prometeu para quem honra o que o Senhor mandou. Deus não tem dificuldade com a parte dele, irmão. Dificuldade temos nós com a nossa carne. Mas aí vai dizer assim, ó, verso ainda 19: a terra produzirá colheitas fartas, vocês comerão até se saciarem, e o principal, viverão em segurança. Talvez vocês perguntem: o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem colher nesse ano? Podem ter certeza que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção. Eu recebo, Senhor, me manda. De modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Amém, aleluia, eu recebo. Se você não vai tomar posse, eu vou. Irmão, enquanto eu estiver ministrando, às vezes eu espero você se posicionar. Se você não se posiciona, eu vou me posicionando aqui. É comigo, Deus, isso aqui, pode mandar. No 8º ano, quando semearem seus campos, o 8º é o primeiro do novo ciclo, é o que a gente vai viver de segunda-feira que vem em diante, dentro do calendário judaico, dentro dessa visão. Aí o que vai dizer, ó? Quando semearem seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita. Agora, que ano que ele diz aí? No 9º ano, eu ministrei lá atrás, que quem se posiciona bem no Shemitah e honra a Deus, e não a Mamon, e não a carne, e não aos poderes desse mundo, tem 3 anos de colheita, prometidos por Deus na Bíblia Sagrada, e 7 anos, um ciclo de bênção sobre a sua casa. Eu estou dentro disso, é para mim. Então, eu preciso entender que Deus está transicionando a mentalidade de um povo escravo para um povo livre. Um povo que dependia de Faraó para um povo que depende de Deus. Um povo que dependia do que o mundo dizia para um povo que acredita na palavra de Deus. Eu faço parte desse povo. Eu já fui escravizado pelo mundo, eu já vivi em função do mundo, mas agora eu quero viver em função da palavra de Deus. Quero viver os níveis de Deus para a minha vida. Alguém está entendendo o que Deus está fazendo com a gente hoje aqui? Eles trabalhavam forte no 6º ano. Irmão, ano passado nós começamos a ouvir sobre o Shemitah no ano passado. Quem lembra disso? Vocês lembram quando foi? 20 de julho, aniversário da pastora Angélica. O apóstolo Valdir veio ministrar aqui. Depois disso, em setembro eu ministrei mais 3 oportunidades sobre o Shemitah. Aliás, acho que em agosto eu ministrei 2 dias e setembro mais um, o 7 de setembro. Enfim, eu ministrei mais 3 vezes, ou foi em agosto ou foi em setembro. Setembro eu sei que eu ministrei mais uma. E mês passado, não, esse mês agora, eu ministrei no 7 de setembro, de novo falei um pouco de Shemitah. E vira e mexe nos cultos ministrando. Quem deu crédito a isso? Quem trabalhou forte os princípios do Shemitah? Quem procurou descansar em Deus, confiar em Deus? E quem continuou vivendo, correndo que nem louco e não teve tempo para ler Bíblia, para orar, para jejuar, para vir para o culto? Irmãos, não adianta participar de palavras e ministrações poderosas e não colocá-las em prática amanhã. Viver pela fé não é fácil. Eu gravei um vídeo ontem, eu vou mandar para o pessoal legendar ele para mim. Mas já vou lá a resposta. Você acha que viver pela fé é fácil? Pedro andou sobre as águas É fácil? O povo tinha aqui no deserto comer do maná, caía do céu. Acreditar que quando você acordar vai ter um pão caindo do céu é fácil? Estender um cajado, o mar se abrir, andar no meio do mar acreditando que o mar não vai fechar com você lá. Não vou nem entrar no mérito de abrir ou não, porque alguém pode dizer: não, estender o cajado, se não der certo, tá tudo bem. Tá bom. Para mim, irmãos, o grande passo de fé de Moisés não foi estender o cajado, foi entrar. Porque ele podia virar: não, mas será os egípcios estão vindo, eu não tem nada a perder. Abriu, deu certo, agora vamos. Alguém, irmãos, quantas pessoas tinha? Mais de 2 milhões de pessoas. Vocês têm alguma dúvida que alguém lá disse assim: o mar vai fechar, vai afogar a gente, não sei o quê, igual o pastor falando na igreja, vai ter o culto, mas eu tenho que trabalhar, é o horário não sei o quê, do rush, do trash, não sei o que lá, estou cansado.
Chama para ir para uma festa e vê se não renova as forças. Mas os que têm convite para a festa renovarão suas forças. Subirão ao bolo e ao salgadinho com alegria. Tomarão refrigerante e suco. E não se cansarão de cantar o parabéns. Mas para o culto eles dirão: esse é meu dia de trabalho. É complicado. Acrescentares de Rogério. Capítulo 21, versículo 9. Ei, o que a gente está fazendo? A gente está se movendo por fé? Senhor, nós vamos entrar nisso aí? Pode entrar. Gente, vamos lá, mas bora. Estão no meio do mar. E aquele barulhão das águas. Irmão, não ficou uma coisa assim, mansa, suave, serena, tranquila? Ou aquele barulhão. Eu tive o privilégio de nadar no Mar Vermelho. Em nome de Jesus, você também vai ter. Em nome de Jesus. Você também, linda, que a pastora não foi lá, eu fui. Que coisa linda. E eu fiquei pensando: Senhor, esse mar que eu estou entrando, o Senhor abriu ele inteiro. Eu não sei, irmão, mas eu fico, imagina o pessoal tá assim, ó, aí dá uma olhada e vê um tubarão ali assim, ó. E o tubarão vem na beirinha, dá uma olhadinha para eles e volta. Sei lá, irmão, eu sou doido. Eu penso num monte de coisa. Porque eles atravessaram o mar. Viver pela fé não é fácil. Essa casa aqui é casa de oração, não é casa de facilidade, não é a casa do sermão fácil, não é a casa do sermão flexível, não é a casa do sermão que agrada a carne, é a casa do sermão que a Bíblia diz que é o que tem que ser ministrado, seja agradável, confortável para mim, para você ou não, mas vai ser a palavra de Deus que vai ser entregue. E nós vamos caminhar pela fé. Mesmo que seja difícil, na verdade, principalmente quando for difícil, porque é aí que o nome do Senhor é glorificado. Jesus demora um pouquinho mais para chegar na casa de Lázaro, só para o Lázaro passar 3 dias, 4 dias morto, aí Jesus chega e fala: agora eu ressuscito o Lázaro. Jesus para dar atenção à mulher hemorrágica, enquanto Jairo está esperando a cura da filha dele. Alguém vem e diz que a filha do Jairo morreu. Jesus fala: não dá ouvido para eles, dá ouvido para mim. Ainda bem que o Jairo deu ouvido para Jesus. A quem você está dando ouvido? Aquele que está te conduzindo pela palavra de Deus, ou aquele no meio do caminho que diz: larga a mão disso, depois não reclama porque as coisas estão morrendo na tua vida? Ou o que já estava morto não tem ressurreição? É Bíblia, gente. Falei alguma coisa fora da Bíblia até agora? Eles trabalhavam forte o 6º ano. O que você fez com o seu 6º ano, hein? Vendeu para mamon? Para carne? Para os impulsos? De hoje a domingo, abre uma consagração, pede perdão a Deus. Senhor, me perdoa, eu não posso mais viver assim. Eu quero uma mudança de verdade na minha vida. Sabe, a quarta profética, ela tem que ser importante. Não é porque o pastor vai falar do Shemitah, é porque a Bíblia vai ser aberta e não importa quem vai ministrar, tem Deus falando com a gente. A oração diária tem que ser importante. Não é no dia que eu tenho, hoje eu tenho uma audiência, então eu tenho que orar. Hoje eu tenho várias audiências espirituais que eu nem sei. Tem pressões no mundo espiritual acontecendo todos os dias. Mas a gente ora, a gente é mais assim. Eu tenho uma audiência, eu tenho um exame, tenho uma cirurgia. Está na hora de o Senhor ser o motivo do nosso relacionamento. Quem está entendendo? É tempo de romper, é tempo de crescimento. Quando eles voltarem a plantar, a coisa vai desatar. Põe para mim o primeiro tópico, Ana, por favor. 1 ano de alinhamento para 3 anos de colheita. Nós tivemos essa oportunidade. Pastor, e agora? O que eu faço? Alinhe o que você consegue. E colha o melhor que você conseguir. O ano do Shemitah é tempo de acelerar as coisas. E como Deus acelerou, irmãos? Eu passaria a noite aqui só contando testemunho de coisas que Deus acelerou na minha vida. Coisas que Deus acelerou, meu Deus do céu. Como acelerou? Que seja para o bem, voltando-se para Deus. Porque as coisas vão acelerar. Agora imagina. É bom acelerar as coisas na nossa vida? Imagina que você está dentro de um carro. Fala um carro aí bacana que você quer estar dentro dele dirigindo. Alguém falou Gol? Voo. Gostei, hein? Eu vi um lá, acho que é T9, sei lá das quantas, que é 7 lugares. Gente,
Eu não vi por dentro, vi por fora. Aí ele parece igual aos outros, que é 5. Só que eu percebi, vocês já ouviram, eu estava atrás que os 2 banquinhos lá de trás do fundo, o encosto de cabeça é igual aos bancos da frente. O banco é grandão, robusto. Eu falei, cabe 4 aí no fundo. Porque a gente ainda tem aquela mentalidade de fusquinha. Fusquinha você põe 12 dentro dele. A Carla tá rindo demais e vermelha pra caramba. A Carla já pôs 20 no fusquinha. A cara dela denunciou. Volvo. Imagina, quem falou Volvo? O Paulo. Paulo não é besta não, né, Paulo? Aí imagina, Paulo, você quer acelerar o seu Volvo? Sem freio. Não, acelerar bastante, motor potente, mas sem freio. Ah, tá. A gente diz assim para Deus, Deus me abençoa bastante, mas quando o Senhor disser não para mim, eu vou fazer birrinha, não estou nem aí, vou continuar. Deus é o teu freio. Ainda bem que você deu glória a Deus, eu dou glória a Deus. Deus é o meu freio. Porque Ele sabe que se eu continuar acelerando que nem doido, eu vou me arrebentar lá na frente. Deus é o meu freio. Deus é o turbo do motor, mas também é o freio. Quando Israel sai do Egito, tem um anjo na frente, tem outro anjo atrás. Tem glória na frente, tem glória atrás. Eu preciso da glória de Deus me impulsionando, me empurrando, me projetando a novos níveis. Mas eu preciso da palavra de Deus dizendo, para aqui, diminui aqui, me ouça aqui, se renda a mim aqui, antes que você ponha tudo a perder lá na frente. O problema é que a gente gosta do pastor que profetiza um monte de coisa bonita. A gente não gosta do pastor que fala, põe a casa em ordem. A gente não gosta do pastor que fala, não tem motivo para deixar de orar, ler a Bíblia, cultuar. Não tem. A gente não gosta. O pastor era legal enquanto ele dizia que eu era o queridinho de Jesus, e que eu ia ser rico, e que eu ia curar, e que eu ia. Quando ele começou a dizer para eu largar o pecado, aí o pastor parou de ser pastor. Aí virou tirano. Onde já se viu? Enquanto Deus está abençoando o seu povo, alegria. Quando Deus fala, agora esse ano vocês não trabalham. Mas Deus, agora, eu imagino, eu viajo. Eu ministrei lá atrás, não vou ficar só pegando uns ganchos. Quem lembra que eu falei sobre José no Egito, Shemitah? Deus deu a visão, 2 ciclos. Ok, o tempo de colheita é grande. O 6º ano eles tiveram que trabalhar que nem doido. Por quê? Porque tinha que contar, separar a quinta parte, construir mais celeiros, tudo ao mesmo tempo. E a colheita era maior, a terra ia produzir mais. Ok? Agora pensa comigo, a terra está produzindo mais ou igual? Mais. O que você é tentado a fazer? Parar de plantar ou continuar plantando? Isso é igual viciado em jogo. Ele ganha um pouquinho, aí ele fala, agora eu vou parar. Aí ele ganha mais um pouquinho, fala, agora eu vou parar. Aí ele ganha mais um pouquinho, agora eu vou parar, eu vou parar. Ele vai parar na mão do agiota. Ele vai parar com uma ameaça de morte. Isso é igual droga. Eu vou parar. Esses dias eu tive uma conversa com o Rogerinho. Rogerinho, vem cá, vamos falar comigo. As coisas que eu falo do Rogerinho é coisa que dá para falar. Se tiver alguma coisa que vai expor, eu não vou falar para vocês, obviamente. Porque às vezes eu falo uma coisa aqui, pastor, imagina expor o filho dele. Não. E eu tive uma conversa com ele, de pai para filho, conversa de homem. Perguntei sobre pornografia. Papai, nunca vi, nunca veja, filho. Às vezes apareceu uma sensualidade, uma coisa assim. Falei, pornografia, mentira, droga, álcool, é um caminho difícil de voltar. Depois que você experimenta, você quer continuar, você se torna escravo daquilo. Não deixa nada dessas coisas fazer sua cabeça, filho. O fim disso é terrível. Não dê o primeiro passo achando que você tem domínio para parar. Você não tem. A gente não gosta de ouvir quem põe limites. A gente não gosta, mas é saudável. Porque se não colocar limite, a gente se arrebenta rápido. Em nome de Jesus, nós vamos viver do turbo de Deus, mas também dos limites de Deus. Nós vamos viver e vamos ser acelerados, mas para o bem. Porque esse tempo é um tempo de aceleração. Mas se eu plantei coisa boa, eu vou ter colheitas abundantes de coisa boa. Mas se eu plantei coisas ruins, eu vou ter abundante colheita de coisas ruins. O que a gente está plantando nesse tempo? Quem somos nós diante de Deus? Diante da nossa família? Diante da nossa igreja? Dos nossos irmãos, nossos pastores? Quem somos nós? Que semente a gente deixou marcando o ano do Shemitah? Ela vai nos acompanhar por 3 anos, a colheita dessas sementes. Então, mais uma vez eu dou um conselho. Se tem que se consertar com alguém, procura antes de domingo. E se conserta. Não leva essa semente para o próximo ciclo da tua vida. Chega. Amém.
Olha o que diz Jeremias 17. Agora aqui eu vou começar a entrar em coisas novas, apesar do que eu ministrei aqui, coisas novas, mas com textos que eu já havia ministrado no passado. Jeremias 17. Eu devia ter marcado, era uma semana ministrando todo dia para quem quisesse ouvir. Jeremias 17, verso 5 diz assim, ó: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força o quê? Humana, e afasta seu coração de quem? Do Senhor. Geralmente você vai ouvir, vai ver na Almeida: maldito o homem que confia no homem, faz o braço da carne de sua força. Presta atenção que Deus não está dizendo aqui, maldito, então não posso confiar em ninguém, pastor, eu sabia. Leia o versículo inteiro e raciocine ele inteiro. Maldito é quem confia nas pessoas, pega o final, e afasta seu coração do Senhor. Maldito é quem se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. Interpretação de texto. Cuidado para não interpretar errado e viver uma coisa fora de contexto. Quando Jeremias, inspirado por Deus, diz que maldito é quem confia nas pessoas, ele não fala sobre uma maldição por confiar em alguém, mas sim confiar em alguém e afastar o coração do Senhor. Sobre se apoiar na força natural, carnal, e afastar o coração de quem? Do Senhor. Não viva debaixo de maldição. E quando Jeremias vai dizer maldito, não é que Deus vai lançar uma maldição, é que a pessoa está plantando sementes ruins e vai colher sementes ruins. Ela vai viver uma vida maldita, porque ela não está acreditando no que Deus está falando. Irmãos, tem gente que está achando que as portas do céu vão ser alargadas para a pessoa entrar com os adultérios, fornicações, mentiras, idolatrias e um monte de bobagem que ela está fazendo. Tem gente achando que o inferno é só é uma figura, é só uma força de expressão. Eu acredito de todo o meu coração no que está escrito na Bíblia, mais do que eu acredito que eu estou vendo vocês hoje aqui. E olha que eu acredito, eu estou vendo vocês, mas eu posso estar sonhando, mas essa palavra é a verdade. Eu posso estar errado sobre qualquer outra coisa, menos sobre o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é verdade. Quem está entendendo? Estão inventando um evangelho onde casa e descasa, onde gente casada arruma outra pessoa e diz que está tudo bem porque não é mais casado. Como não é mais casado? Deus diz: dê a César. O que Jesus diz quando Pedro mostra lá? Senhor, dê a César o que é de? O que é isso aí? Respeite a lei dos homens. Quando você quebra, você desonra a Deus e vive no pecado. E o salário do pecado é a morte. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos nos apoiar e confiar plenamente em Deus, e não em qualquer outra força, e não em qualquer outra influência. Cuidado com as influências. O versículo 6 vai dizer assim, verso 6: é como arbusto solitário no deserto, não tem o quê? Esperança alguma, irmãos. Você vai ver no final da mensagem, nós vamos falar sobre esperança, hein? Presta atenção nisso. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra o quê? Salgada, onde ninguém vive. Maldito é aquele que não confia na palavra de Deus, que não deixa a terra descansar quando Deus mandou, que não confia em Deus, que não descansa seu coração em Deus, que não toma suas decisões confiando em Deus, mas confia na sua carne, confia em qualquer outra coisa. Versículo 7 diz: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada. Olha o que o salmista disse e Jeremias também. Por quê? Porque são expressões de quem confia em Deus. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Presta atenção, não é superficial o seu relacionamento com Deus. A sua raiz vai até o lençol freático. Se você cavar a terra, logo que você cavar aqui 30 centímetros, 50 centímetros, você vai encontrar lençol freático? Não. 1 metro, 2 metros? Não.
Tem que aprofundar as raízes. Vida com Deus é vida de profundidade. Quem quer viver o extraordinário de Deus, quem quer ver níveis de crescimento, precisa se aprofundar em Deus e descansar em Deus. E nós não estamos falando de cruzar os braços. O descansar aqui não é cruzar os braços, tá? Passar um ano à toa, mas é colocar toda a sua confiança em Deus. E toda vez que tiver que decidir entre algo espiritual e algo natural, eu vou ficar no espiritual, porque eu confio em Deus. Daniel, quando vai orar, sabendo que o decreto está assinado, ele confiou em Deus, descansou em Deus. Dobrou o joelho, abriu a janela, igual abria todo dia. Podia orar de janela fechada aquele dia, mas ele deixou a janela aberta. Por quê? Porque ele dizia no coração dele: estou descansando em Deus. Se Deus decidir que eu vou embora hoje pela boca dos leões, eu vou. Mas se Deus decidir que eu fico, não tem leão que vai tocar em mim. É isso. O princípio que a gente precisa entender de Shemitah é esse. Ainda que a ameaça seja grande, a palavra de Deus diz: para eu fazer, eu vou fazer. Para eu confiar, eu vou confiar. Para eu descansar, eu vou descansar. Porque quem me sustenta é o Senhor. Quem me guarda não dorme. Aí vai dizer ainda, não se incomoda com o calor, e as suas folhas continuam como? Verdes. Ela não fica seca, feia. Não teme os longos meses de seca, e nunca, quando que diz aí? Não, bem forte, quando? Nunca deixa de produzir frutos. Eu quero ser essa pessoa que confia em Deus. Pastor, eu estou debaixo de uma crise, vou produzir frutos. Pastor, estou pressionado, vou produzir frutos. Pastor, me abandonaram, vou produzir frutos. Pastor, puxaram meu tapete, vou produzir frutos. Me traíram, vou produzir frutos. Para quem me feriu, eu produzo fruto de perdão. Para quem me decepcionou, eu produzo fruto de esperança em Deus. Para quem mentiu para mim, eu produzo fruto de verdade bíblica. Em toda circunstância eu tenho que produzir fruto. Porque às vezes a gente pensa que produzir fruto é que vai dar tudo certo. Não. A pessoa traiu você, eu vou me vingar. Não, eu vou perdoar. Acabei de produzir o fruto. Perdão. Está dando para entender, gente? Perdoei. O que é isso? É um fruto que diz onde eu estou plantado. Eu estou plantado naquele que na cruz disse: Pai, perdoa. Estevão produziu fruto de perdão quando estava sendo apedrejado, porque ele estava plantado em Jesus. Suas raízes eram profundas. Que tipo de fruto eu e você estamos produzindo? Pedro, superficial, no Getsemane, puxa a espada e tenta matar um homem para tentar livrar Jesus. Ele decepa a orelha de Malco. Jesus para e produz um fruto naquele momento. Ele pega a orelha e põe de volta, porque aquele homem era servo do sumo sacerdote, e o sonho dele era ser também um sumo sacerdote, mas se ele não tivesse a orelha, ele não poderia ser. Jesus restitui aquele homem, restaura ele, restaura a esperança dele de servir a Deus. Na pressão, eu ainda posso produzir fruto. Me traíram, eu ainda posso produzir fruto. Estão falando mal de mim, eu ainda posso produzir fruto. Eu vou mostrar que eles estão enganados no que estão dizendo a meu respeito. Mas se eles estiverem certos, eu vou mostrar para eles que em Deus eu posso mudar, eu vou ser uma nova criatura. Que tipo de fruto a vida está pedindo para você e para mim? Que tipo de fruto? Se entrega. Põe para mim o próximo tópico aí, Ana, por favor. Shemitah é tempo de realinhar as coisas, parar e refletir, se reorganizar, para fazer o quê? Para entrar no novo ciclo de quem? De Deus. Eu quero entrar no novo ciclo de Deus, mas eu preciso confiar em Deus e não nos homens, confiar na força de Deus e não na força do meu braço, do meu natural. Quem está entendendo? Como é que eu faço isso, pastor? Vamos para Jeremias capítulo 25. Verso 11, Jeremias 25, verso 11, diz assim, esta terra, olha essa palavra profética, olha essa profecia, esse alerta. Jeremias é conhecido como profeta do Shemitah, porque esse homem falou demais sobre Shemitah, tá? E a gente poderia passar aqui, Jeremias 6,16, a gente tem muitos Jeremias aí para você ler, sobre palavras sobre descansar em Deus, descansar em Deus. Você vai ler Jeremias falando descansa em Deus, descansa em Deus, descansa em Deus, descansa em Deus. Mas não dá para passar tudo, obviamente. Mas vamos lá, Jeremias 25, versículo, é o 11 que eu falei para vocês? Esta terra inteira se transformará em desolação, olha só, e ruína.
Israel e as nações vizinhas servirão ao rei de quem? Da Babilônia. Durante quanto tempo? 70 anos. Por quê? Vocês já me ouviram ministrar isso. Porque durante 490 anos eles não deixaram a terra descansar, um ano para cada 7. Então Deus veio cobrar os 70 ciclos de descanso, os 70 anos sabáticos, os 70 shemitás. A confiança em Deus. Irmãos, quem foi que criou a terra? A terra pode ser escrava do homem? Engraçado, né? A gente não quer ser escravo de ninguém, mas quando Deus manda a gente deixar, ainda que seja a terra, um tempo livre, a gente não gosta de ser escravizado, mas a gente escraviza até a terra. O que nós estamos fazendo? É tempo de reavaliar como eu estou servindo a Deus. Tem gente que vem para um culto, irmãos, eu tenho falado isso com frequência. A pessoa não consegue entregar um culto inteiro para Deus. Ela divide o culto dela entre Deus e a rede social que ela tem que acessar no meio, risadinha, brincadeira, conversa no meio do culto. Não, da hora que eu entro ali, você lava para o modo avião, eu não quero saber, eu quero é Deus. Tem que estar conectado em Deus, nada pode tirar minha atenção. Porque uma palavra pode mudar a minha vida inteira. Porque Ele é Senhor e merece ser adorado, do começo ao fim, receber um culto inteiro de verdade. Mas vamos continuar aqui, versículo 12. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Presta atenção, porque Deus já sabe, a Bíblia diz que Deus chama as coisas do fim para o começo. Ele já sabe que o rei da Babilônia vai ensoberbecer e vai passar do limite na forma de tratar o povo de Deus. E Deus está dizendo mais ou menos assim: fica tranquilo, que eu sei fazer justiça com quem está lhe fazendo mal. Eu sei fazer justiça com quem está passando da medida com você. Pastor, essa pessoa, ela até tem autoridade sobre mim, me corrigir, mas ela está passando do ponto. Deus diz assim: só cumpre a sua disciplina comigo. E deixa que quando tiver que disciplinar quem errou a mão com você, eu faço isso. Isso aí já desarma o troco. Como assim o troco? Eu já vi famílias serem destruídas porque alguém foi traído, aí o outro falou: então agora eu tenho que dar o troco. Trai de volta, porque acha, na sua ignorância e na sua emoção ferida, que é natural, acha que vai se sentir bem. Quando eu trair de volta, então nós vamos empatar, nós vamos estar, aí só então, não, na verdade vão ser 2 feridos e 2 marcados pelo pecado. Mas pastor, então quer dizer que eu vou ser feito de trouxa? Não, você vai decidir o que você quer em Deus. Se o Espírito Santo disser para você: segue a sua vida e deixa essa pessoa que traiu sua confiança, biblicamente você tem esse direito. Mas Deus não tem prazer nisso. O prazer de Deus é que haja restauração e perdão. E se você vê que dá para restaurar e perdoar, perdoe e restaure. Mas nunca pense em dar o troco pensando que isso vai ser justiça. Fica tranquilo que Deus vai acertar contas com todo mundo que Ele tem que acertar. Amém? Se eu passar da conta aqui, eu também respondo. Irmãos, eu não queria estar aqui pregando. Eu não estou falando de hoje, estou falando de nunca eu queria ser pastor. Porque se eu passar da conta com vocês, eu tenho que responder diante de Deus também. E se eu faltar com vocês, eu também tenho que responder. Quem está entendendo aqui? Reino de Deus é um reino de responsabilidade, não é brincadeira. Só que Deus diz assim, vão ser 70 anos, não tem para onde correr. Não adianta bolar plano de fuga. Não adianta tentar dar um jeitinho. Vocês vão viver. E o Shemitah trata de 3 áreas. É por isso que eu falei na mensagem, no título da mensagem de hoje, que são 3 níveis de ataque, 3 de decisões e de posicionamento. Até os níveis de ataque, e aqui eu vou entrar em algo incrível de Deus para você e para mim. A forma como o inferno nos ataca não é desorganizada. O inferno se organiza para destruir. E tem níveis de ataque que talvez estejam acontecendo na vida de muitos e não estão percebendo isso. Porque o inferno sabe dos ciclos de Deus. Tudo que Deus cria, o diabo vai vendo. Deus está criando, Deus falou com o homem, o diabo ouviu. Então eu preciso fazer o homem quebrar esse princípio. Aí Deus falou outra coisa, o diabo falou: vou fazer o homem quebrar esse princípio. Todo princípio que Deus estabelece, o trabalho do diabo é influenciar o homem para quebrar. Desde o Éden. De todo fruto comerá livremente, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. É mais ou menos assim. Você pode tocar e comer tudo que está aqui, menos aquela ali. Mas é aquele que eu quero. O homem não queria.
A Bíblia diz que o homem, Adão e Eva, nunca tinham olhado com desejo, até que o diabo falou com eles. Deus te criou não é para ter desejo pelo pecado, para fazer a coisa errada. Deus nos criou para ter desejo pela presença dEle. Shemitah é voltar também à origem. É hora de voltarmos à origem. Eu fui criado por Deus e para Deus. E eu quero dormir e acordar apaixonado pelo meu Deus. E na minha caminhada eu quero desfrutar das bênçãos de Deus. O que é bênção de Deus para mim nesse tempo? O que eu posso tocar agora e o que eu não posso tocar agora? Que tipo de fruto eu posso desfrutar agora e o que não é tempo para eu desfrutar agora? Eu vou respeitar o tempo de Deus. Cuidado, o humanismo está querendo governar as pessoas, quando quem deveria estar governando é Cristo. Cuidado com essa coisa de, não, mas é tudo normal. Não, não é. Tem que ser tudo bíblico para a gente. O inferno então vai atacar em níveis. Para quê? Para que o povo de Deus não perceba o que está acontecendo. E quando percebe, já aconteceu. Irmão, eu já passei por isso. Quem já caiu? Pastor, eu caí, mas depois eu fui olhar. A queda não foi de uma vez. Aconteceu um nível, outro nível, outro nível. Quando eu vi, eu estava no fundo do poço. Diga amém. Presta atenção, vem comigo, viaja comigo na Bíblia. Daniel capítulo 1. Nós vamos para o ano 606 a.C. Daniel 1. Olha que jeito bacana de começar um livro, hein? Olha que jeito bacana. Quem aqui tem o sonho, o desejo, a promessa, o projeto de escrever um livro? Diga amém. Amém. 1, 2, 3. Agora imagina que legal se você e eu começarmos nosso livro assim, ó. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo do Senhor. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, chefe de seus oficiais, trouxesse do palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Imagina começar o seu livro dizendo, fui escravizado. É legal? Não. Mas presta atenção. O que Jeremias profetizou? Que a Babilônia ia levar Israel para quanto tempo de cativeiro? 70. Para pagar os 70 shemitahs. E a terra ficaria descansando. Primeiro ataque, diga comigo, primeiro ataque. 606 antes de Cristo. Põe o primeiro tópico aí de ataque, por favor. Põe aí, ó. Primeiro nível, perda de autoridade, governo. Como assim, pastor? Levaram os príncipes, levaram os jovens príncipes, tanto que Daniel vai ser governador na Babilônia, vai ser cabeça, porque ele era um dos príncipes. Ele era de uma família de príncipes, de linhagem de governo. E o primeiro nível de ataque do diabo foi abalar o governo de Israel. Eu abalo o governo judeu e o povo desgovernado. Quem anda desgovernado vai chegar a algum lugar bom, gente? Vai chegar a algum lugar bom? Não. Eles entenderam, os babilônios, que enfraquecendo a liderança, ou removendo a liderança, eles enfraqueceriam a nação inteira. Lembra da preocupação? Eu ministrei pouco tempo atrás, a preocupação de Moisés, quando Deus diz, Moisés, eu vou te levar, e fala, Senhor, que o teu povo, que é a mesma preocupação de Jesus, não seja como ovelha sem pastor. Tem gente que gosta de andar como ovelha sem pastor, faço o que eu quero, do meu jeito, sei o que, tal, tô nem aí, ninguém manda na minha vida, ninguém fala, o pastor não é para mandar na vida de ninguém, vamos começar por aí. Não é, mas é para instruir pela Bíblia. E quem é ovelha vai ouvir. Assim, porque ele quer ouvir a Bíblia. E ele reconhece, não pastor, mas só me instrui fora da Bíblia, então eu não sirvo para ser seu pastor. Se eu estou falando fora da Bíblia, não me ouça, por favor. Porque vai ser ruim para você e ruim para mim. Tua vida vai dar errado e eu ainda vou ser responsabilizado. Então se eu lhe instruir fora da Bíblia, despreza o que eu falei. E se eu insistir em instruir fora da Bíblia, procura uma igreja onde você vai ser instruído biblicamente. Eu não tenho medo de falar isso não. Eu tenho medo de instruir gente para ir para o lugar errado e responder diante de Deus. Isso que é perigoso. Irmãos, a preocupação de Moisés era, quem vai ser o novo líder?
Quem vai governar esse povo? Quem vai conduzir esse povo? Porque comigo liderando, com todos os sinais e tudo que aconteceu, o povo murmurou e eu não posso entrar na terra. A maioria da nação não pode entrar, só os jovens menores de 20 anos e a família de Josué e Caleb. O diabo já sabe que se ele enfraquece o governo, e nós estamos num ano decisivo, tem eleição, cuidado. Volto a dizer, estão aqui as irmãs, a D'Angela e a Liseides, que duas venezuelanas amadas, que viveram na Venezuela os dois lados da moeda, um tempo de prosperidade, um tempo de bênçãos de Deus, tranquilidade e paz. Mas houve uma mudança de governo no país. E quem entrou? Só pergunta para elas, comunismo, socialismo, a esquerda. Não adianta a gente tentar florear coisa. E o que aconteceu com o país? Um caos, em níveis. No primeiro momento entraram dizendo, vamos cuidar do social, porque a gente é bonzinho, paz e amor. Mas mostra um país do mundo que funcionou esse regime. Não funciona. Destrói o povo. Então o diabo quer enfraquecer a estrutura de governo, para que a nação fique desorganizada, desordenada. Como a gente, quando você termina o livro de Juízes, diz que o povo ficou durante um tempo sem que ninguém o julgasse, sem que ninguém os orientasse. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Você acha que você tem condições de fazer o que bem parece aos seus olhos? Eu não tenho. Não, eu não tenho. Porque eu tenho pensamento ruim, gente. Mais alguém aqui tem pensamento ruim? Em vez de você fazer cara de espantado, escandalizado para mim. Quem aqui tem pensamento ruim? Eu já acordei na madrugada, eu já sem dormir na madrugada, olhei para essa mulher que está ao meu lado e falei assim, miserável, ela dorme em paz agora e eu estou aqui sem dormir. Aí depois veio o pensamento bom, mas é a mulher da minha vida, eu amo, ai, minha lindinha. Mas o pensamento ruim vem. Pensamento ruim de largar tudo, sair correndo, meter o pé, de se vingar, seja lá do que for. A gente precisa ser governado por Deus, pelo Espírito de Deus. A gente precisa ter limite, como falei no início. Não é acelerar para o lado errado. Então o diabo sabe e ele diz, eu vou tirar referências de governo, vou abalar a estrutura de governo, de liderança, porque aí eu arrebento a nação. E aí a nação está insegura. Segundo nível, segundo livro de Reis 24, vamos lá. Segundo Reis 24. Eu devo falar hoje só dos 3 níveis, deixo o resto para domingo, porque não vai dar para terminar a mensagem hoje não. E eu já sabia, né, Gu? Eu já estava na guerra ali, falando com o Gu e com o Zé. O que eu deixo de fora, o que eu deixo de dentro? Está difícil. Segundo livro de Reis, capítulo 24, verso 11. Diz assim, ó. Ou 10, vai, para dar entendimento melhor. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então Joaquim, rei de Judá, a rainha mãe, os conselheiros, os comandantes, os oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano do seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro, conforme o Senhor havia declarado de antemão. Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo. Presta atenção nisso aqui, tá? Porque alguém vai dizer, não pastor, aqui está levando o governo. Ei, os jovens que governavam, que lideravam a nação já foram tirados. Uma pessoa sozinha não consegue governar. Você sozinhos, sem uma orientação de Deus, a gente não consegue. Se derrubar os príncipes, ou trazendo para a gente os princípios, a gente não consegue. O que o diabo fez? Primeiro eu tiro governo, princípios de governo. Agora eu vou levar tesouros. Vou levar o quê? Olha aí, ó. Versículo 13 ainda. Removeu todos os utensílios de ouro, tesouros do templo, aliás, do Senhor, e do palácio real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. Gente, Salomão pôs muita coisa, levou tudo. O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes, os melhores soldados, artífices e ferreiros, 10.000 pessoas ao todo. Só ficaram na terra os mais pobres. O que levou agora? Riqueza. Diga comigo, riqueza. Segundo nível de ataque, põe para mim por favor. Segundo nível de ataque, finanças. Leva os tesouros embora do templo, do palácio, as riquezas, os bambambãs de trabalho, os grandes, trazendo para hoje, os grandes empreendedores e empresários, leva embora. O que vai ficar no país?
não tem mais os governantes, não tem mais riqueza. Ainda tem alguma coisa lá? Pobre. E o quê? O que mais? Sobrou alguma coisa, gente? O que mais sobrou? Hã? Irmãos, uma nação sem recursos se torna um caos. Sim ou não? Mas ela pode recorrer a Deus? Pode recorrer a Deus? O templo continuou lá? O templo está de pé? Está de portas abertas? O ouro do templo foi levado, mas o templo está de pé. Então ainda há esperança. Porque ainda eu posso recorrer a Deus, ainda há fé. E aí vamos para o terceiro nível. Isso aqui foi em 597 a.C. Agora, 586 a.C., segundo o livro de Reis, capítulo 25, aí na frente, ó, verso 8 e 9. Em 14 de agosto daquele ano, 19º do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o que esse miserável? Mas não adianta chamar ele de miserável, né? Ele estava a serviço de Deus, Deus permitiu. Queimou o quê? O templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Qual foi o terceiro nível de ataque? Espiritual. Põe para mim. Porque agora não tem mais o templo. Agora eles não têm onde recorrer a Deus. Quando eles pensam, vamos clamar a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Mas está destruído. Ai, irmãos. Eu vou falar. Não vou nem pedir licença. Eu estou sendo irônico no que eu vou dizer agora, tá? Antes que alguém. Que saudade. Com ironia. E não estou brincando com a situação da pandemia. Só com o posicionamento de alguns crentes. Que saudade de alguns crentes do começo da pandemia. Que iam para as redes sociais dizendo, o primeiro lugar que eu quero ir, quando tudo abrir é a... Joia, beijinho para vocês aí em casa. Acostumaram, né? Deus está vendo. Que saudade da minha. Que saudade dos meus. Que saudade dos meus. Continuo com saudade. Eu vi a gente dizer, bater no peito. Os pastores frouxos que fecharam a igreja. Eu, quando me converti, aprendi que a gente tinha que ver pela fé. Agora estão fechando. Bom, primeiro que não tinha a ver com ser frouxo ou não. Tinha a ver com dar César o que é de César, respeitar. E não era uma perseguição religiosa, era um caos mundial. Eu não estou dizendo que era certo fechar tudo que foi fechado. Estou dizendo apenas que não era uma coisa direcionada à igreja. Porque aí a gente faria igreja subterrânea. Mas é claro que passou o tempo, começou a vir no culto o pessoal da transmissão. Aí da transmissão vinha um líder daqui, outro ali, apareciam aí. Aí o pessoal, pastor, fulano apareceu aí. Falou que não teve um irmão que foi um barato. Ele não era firme antes da pandemia. Ele vinha de vez em quando, a esposa que era. De repente, irmão, umas 4, 6, 7 semanas, sei lá, de culto. O Zé Paulo sobe. Pastor, misericórdia, o irmão fulano de tal está aí. Falei, tá, mas o que aconteceu? Alguma coisa? Não. Ele falou que ele veio para assistir o culto, sentou lá e ninguém tira ele aí. Falei, que bênção. Acho que caiu naqueles dias que ele vem para o culto. Irmão pegou firme, hoje está uma bênção, está decolando a presença de Deus. E esse realmente valorizou. Valorizou. Imagina, você querer ter esperança, porque a estrutura de governo foi tirada, a riqueza foi tirada, mas você ainda tem Deus a quem recorrer. Claro que Deus não está preso ao templo, mas o templo é o lugar onde nos reunimos, onde recebemos a palavra, onde guerreamos juntos. E o diabo está enfraquecendo pessoas na sua comunhão no templo. Os níveis de ataque são os mesmos hoje. A pessoa não se sujeita a governo nenhum, nenhuma autoridade. A pessoa, ela adora ao ouro. Ela não usa o ouro para honrar a Deus e desfrutar na presença de Deus. E ela perde. Porque quem idolatra o ouro vai perder. E por fim, ela perde a sua paixão, seu prazer. A igreja para a pessoa caiu faz tempo. A igreja está aqui de portas abertas de pé, mas para a pessoa a igreja já fechou. Já caiu. O que tem de desviado, perturbado lá fora, metendo pau na igreja.
Esses dias eu vi irmão, esses dias eu me cocei, eu fiquei, me controlei, graças a Deus. Eu nem conheço a pessoa pessoalmente, tem nada a ver com a gente. Mas o cabra querendo fazer piada com a igreja. Ô, gente, um humorista que fez sucesso sendo crente, fazendo um papel de alguém que falava em nome do Senhor. E aí, fazendo o stand-up dele lá, falou: ô, gente, eu sou pastor, mas calma, pode guardar, não precisa esconder a carteira, não. Bandido é ele, vagabundo. Preciso desabafar, irmão, preciso chegar domingo de coração leve, não posso carregar mágoa. Mas deu vontade de dar um soco na cara dele. Porque tem esse canal para fazer piada com os crentes, mas ele tem um outro canal usando ainda nome de crente e fazendo não sei o que, como chama esse negócio agora que está na moda? Podcast. Se pode, não pode, mas cast. Conversando com os crentes. E eu falei, ainda tem gente que se presta ao papel de seguir. Eu já tinha deixado de seguir ele faz tempo por causa do posicionamento dele, que é totalmente antibíblico, ou político. Eu já tinha largado faz tempo, que já vi que o cabo está com a cabeça virada. Mas vai descendo. Ele quebrou nível de governo. Ele quebrou nível de honra, de princípio, de finança, de provisão. E por fim, ele quebrou o princípio espiritual. Ele agora está zombando daquilo que Deus santificou. Ele está tacando fogo. Irmão, tacar fogo na igreja não precisa vir aqui e jogar combustível aqui. Você taca, a Bíblia diz em Tiago, que a língua põe fogo numa floresta. Cuidado quando alguém te estimula a falar mal da igreja, a falar mal dos seus irmãos, porque você está entrando num nível de desonra. Você está no terceiro nível quando faz isso. E vai ser escravo na Babilônia. Perigoso. Tem gente que desviou e não volta mais. Porque já entraram em níveis, já praticamente blasfemar contra o Espírito Santo, atribuindo ao diabo obras que são de Deus. Isso não é brincadeira, é seríssimo. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? O diabo não quer que você e eu creiamos em Deus. Eu creio que Deus é maior do que o governo do Brasil, mais alguém? Eu creio que Deus é maior que o ouro e a prata, mais alguém? Eu creio que Deus é o Senhor da minha vida, da minha igreja. O diabo não vai derrubar essas três áreas da minha vida, mas são três áreas de ataque do inferno. Estrutura de governo, estrutura de recurso que trata de princípio, ou honra ou não honra, ou confia nos 10% ou confia em Deus. Mas tem gente que acredita que 10% vai salvar seu mês, mas não acredita que Deus pode multiplicar sua renda. Tem gente que acredita se o governo for do jeito que ela quer, mas não acredita que Deus é maior. Ele é rei dos reis. E tem gente que acredita que a igreja só é boa se for do jeito que ele quer. Ele não acredita que se a palavra for confrontá-lo, então não presta, tem que ser do jeito que eu quero. Irmãos, eu preciso ler Isaías 61, vamos lá, vamos, corre comigo. Você tem mais 5 minutos aí? Glória a Deus. É tipo assim, né, pastor? Vou falar o quê, né? Já que aqui estamos. Isaías 61, verso 1. O diabo não quer que você creia em Deus de jeito nenhum, que você confie em Deus, que você descanse em Deus. Porque quando o Shemitah é isso, é fazendo a gente voltar a confiar em Deus, descansar em Deus, crer completamente em Deus. Eu quero, Deus, de tempo em tempo, parar tudo para voltar minha confiança em Deus. Quero começar a marcar, irmãos, um sábado no mês para a gente marcar ou a sexta, o dia da intimidade. A gente vai para uma praça aí, vai sentar, joga umas toalhas no chão, vamos ficar lá adorando a Deus, leva lá um violão, e vamos ficar dando glória a Deus lá. Informalmente, e o que o Espírito Santo flui ali, a gente vai, se é para evangelizar alguém, orar por alguém, não sei o quê, mas informalmente, um tempo de adoração, precisamos marcar o nosso território pertence a Jesus. Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas a quem? Aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração o quê? Quebrantado, e para proclamar que os cativos serão o quê? Soltos, e os prisioneiros serão o quê? Irmão, eu estou aqui hoje para proclamar isso sobre a tua vida. Shemitah é tempo de libertação. Você se torna livre daquela escravidão que fazia você pensar que é você que edifica a sua vida sozinho. Não, o Senhor edifica a sua casa, o Senhor governa a cidade. É o Senhor que vigia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam recurso. Olha aí os 3 níveis de novo, do Shemitah.
Se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia, sentinela, governo, segurança. Mas a gente pensa que tem o controle da situação e que somos melhores que Deus para governar as coisas. É hora de voltar para Deus e dizer: Deus, eu confio no Senhor. Eu vou acreditar no Senhor de todo o meu coração. Eu vou viver pela fé. O Espírito do Senhor vem para quem? Sobre quem? Sobre aquele que para tudo para adorar a Deus, sobre aquele que para tudo para confiar em Deus, sobre aquele que coloca a sua vida, sua família, seus recursos, sua visão, suas ideologias, tudo à luz da palavra, e diz: Deus, eu acredito em Ti. O versículo 2 vai dizer assim, ó: Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor de quem? Do Senhor, e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Shemitah, gente. Como assim, pastor? Quem lembra? Shemitah significa remissão, favor do Senhor, ou juízo, ira do Senhor. Subir quem? O que se quebrantou, o que se humilhou. Deus abate soberbo e exalta o humilde. O que é isso? Favor de Deus. Descer para quem? Aquele que ensoberbeceu, endureceu o coração. Abate, ira do Senhor. Está claro o Shemitah nesse versículo ou não? Tempo de Shemitah. Abate soberbo, exalta o humilde. Misericórdia, justiça para quem se entregou a Ele. Juízo para quem endureceu o coração e foi rebelde. Irmãos, quem estava aqui em julho do ano passado, quando o apóstolo Valdir ministrou a primeira mensagem sobre Shemitah na igreja? Diga amém. Lembra o que ele falou sobre os Estados Unidos? O que está acontecendo nos Estados Unidos há anos, há décadas? Todos os anos. Caindo. Os Estados Unidos perderam uma guerra. Alguém sabe contra que país que foi? Foi a grande Rússia. Foi? Alemanha. Os Estados Unidos perderam a guerra, ninguém sabia não? Contra quem que eles perderam a guerra? Quem disse que não, mas saíram envergonhados? Vietnã. Mas por que, pastor? Não vou falar hoje não. Domingo, se der, eu falo. Em pleno Shemitah. Eu não aguento, irmão. Vou falar, senão vocês vão achar que... Em pleno Shemitah, eles mudam a Constituição e aprovam o aborto. Disseram sim para a morte. Colheram morte. Uma nação que foi estabelecida em um culto a Deus, no seu marco zero, lugar das Torres Gêmeas, onde celebrou-se o nome do Senhor, onde um país prosperou, cresceu, se tornou uma potência, enquanto a Europa e todos os outros países, você for ler, veja a história, a geopolítica, todo em ano de Shemitah, a Europa caindo, os Estados Unidos crescendo, porque era uma nação que se inclinava diante do Senhor. Quando começaram a ensoberbecer, levantar torres, sabia que o projeto das Torres Gêmeas foi feito no ano de Shemitah? Vamos construir uma torre. Cuidado, lembra da torre de Babel? Para dizer que nós somos fortes. O projeto foi feito no ano de Shemitah. O início da construção, em outro ano de Shemitah. O final da construção, outro ano de Shemitah. E caiu no dia 29 de Elu de Shemitah. É muita coincidência, né? Ô, vida cheia de coincidências essa que a gente vive. O pastor está viajando. Ixi, vou mudar de igreja, o pastor está louco. Falou umas coisas que não tem nada a ver. Fica de boa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem, segue a vida. Eu não serei responsabilizado por não ter falado. Nós estamos num tempo decisivo. Agora me fala uma coisa, se não faz sentido para você, aí ia falar de a bolha nos Estados Unidos. Quem lembra da história da bolha do mercado imobiliário? Shemitah. Eu dei dados aqui também, vários, mas lá atrás, um ano atrás, os Estados Unidos estava estável, relativamente. Tinha guerra, gente? Não, mas Shemitah também fala de guerra. Entrou Shemitah, havia guerra. Agora as notícias do mundo é que as retomadas de cada nação estão de um jeito em cada lugar. Os Estados Unidos tem inflação ou deflação hoje? Hein? Inflação controlada? Fora de controle? Tem gente reclamando que não consegue produto nos mercados, até nos Estados Unidos. Vocês viram isso? Quem viu isso? Quem não viu, fica atento ao que está acontecendo. A gente precisa estar inteirado do que está acontecendo no mundo. Fizeram escolhas.
não se curvaram a Deus, e Deus está corrigindo, e eles não estão se rendendo, e estão caindo. Só que há promessas para a nação brasileira, e tem muita gente se humilhando, se quebrantando, se entregando, parando diante do Senhor, levantando o nome do Senhor nessa nação. Enquanto lá tem inflação, no Brasil tem o quê? Deflação. A inflação é negativa, está recuando aquilo que subiu. Irmãos, quem há 10 anos atrás diria, quem há 3 anos atrás diria que nós veríamos um cenário onde os Estados Unidos não são referência para o mundo, mas o Brasil é. Onde os Estados Unidos descem ladeira abaixo, desde a sua escolha de governo e tudo que estão vivendo, suas escolhas por princípio. E o Brasil está crescendo, e em nome de Jesus, nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar honrando a Deus, nós vamos continuar sendo uma nação que honra a Deus, que valoriza a palavra, que ama a família, que serve a Cristo. Nós vamos continuar, e temos promessa para isso. Isso foi profetizado, na verdade, é análise de posicionamento à luz da Bíblia, há 1 ano atrás, mais de 1 ano atrás. Naquela época não havia a inflação que que há hoje nos Estados Unidos, a deflação no Brasil. Mas tudo que Deus fala, Ele honra. Quem pensou 1 ano atrás disso, melhor lugar para fazer tudo é lá nos Estados Unidos, hoje está dizendo melhor lugar era no Brasil. Deus quer te ensinar a viver os próximos 7 anos no nível mais alto possível. Mas para isso, a gente precisa aprender a parar, descansar e confiar nele. Por quê? Você consegue prestar muita atenção, tirando as mulheres, que mulher é uma coisa de doido, mulher não é desse mundo, sangue de Jesus tem poder. Mas olha que costela fera que a gente tem, hein? Nossa costela é poderosa. Você consegue, você está fazendo uma coisa ou outra e prestar atenção em instruções preciosas? Você consegue? Você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e ainda prestar atenção em instruções preciosas? Não. O parar, descansar e confiar também é para ouvir orientações que vão fazer você viver em 1 ano que você não viveria em 7. No braço da tua carne você não conseguiria, mas na confiança do teu Deus você vai além. Esse texto de Isaías, domingo eu continuo nele, e domingo eu já falo para você sobre como se posicionar no primeiro ano do novo ciclo. Se prepara, porque Deus quer nos fazer ter sabedoria nesses 3 níveis de ataque, para não perdermos a guerra. 3 tipos de decisões em cada uma dessas áreas, e de posicionamento, que nos levarão verdadeiramente a confiar, descansar, desfrutar, servir, amar, honrar a Deus, e viver o melhor ciclo de intimidade, de conquista e de glória na presença de Deus, em nome de Jesus. Quem crê diz?